é sempre bom ver. Então, bom, legal, bom ter você aqui, Alessandra. Vamos lá. Vou compartilhar minha tela aqui. Antes, eu queria agradecer o Pedro, né? Ter uma introdução dessas do Pedro, assim, deixa a gente orgulhosa, né? Ter olhado o currículo e ter gostado das coisas que eu faço. Deixa eu compartilhar aqui, então. Onde é que tá? Agora não tá aparecendo, porque eu acho que eu diminuí aqui. Peraí, só um pouquinho. Ai, peraí, que ele não tá aparecendo aqui, gente. Deixa eu ver. Você está autorizada, viu? Eu tô. Peraí. Tá. Aqui. Né? Isso. Tá todo mundo vendo? Deu para ver? Sim. Sim. Tá. Então, deixa eu só tirar aqui. Bom, gente, então, eu costumo sempre falar, eu até conversei com o Pedro no sábado à noite, normalmente eu faço apresentações que comparam o Trypanosoma cruzi com o Trypanosoma regeli, né? Mas como hoje eu tive a chance de escolher o assunto, eu resolvi mostrar para vocês um apanhado geral do que a gente sabe do Trypanosoma regeli, porque eu acho que, apesar de não ser um parasita que tem muito interesse assim, na área médica, eu acho que é um excelente modelo, né, para a gente estudar as interações entre parasitos e hospedeiros invertebrados. Então, eu montei uma apresentação, eu gosto muito de fazer minhas apresentações como se fosse uma história, né, com início, começo e fim. Então, eu vou tentar contar para vocês a história do que a gente sabe até hoje, né, da interação do Trypanosoma regeli com o Rhodinus prolixus. Para isso, eu vou usar dados da literatura, dados que o nosso grupo publicou e algumas coisas novas que a gente vem fazendo. Peraí. Como vocês sabem, e diferente do Trypanosoma cruzi, né, que se desenvolve exclusivamente dentro do trato intestinal dos insetos, o Trypanosoma regeli pode eventualmente sair do intestino, invadir a hemocele e se multiplicar na hemolinfa do inseto. Esse parasito também ele migra para as glândulas salivares, onde acontece a metaciclogênese, que é a diferenciação para as formas infectivas. Essas formas infectivas, elas são então inoculadas na pele do hospedeiro vertebrado durante a alimentação do inseto juntamente com a saliva. Algumas características que eu acho importante da gente falar sobre o Trypanosoma regeli, para quem não trabalha com o Trypanosomatides, né, é que ele compartilha hospedeiros com o Trypanosoma cruzi, tanto os hospedeiros vertebrados quanto os invertebrados, e apesar de a gente achar que eles são espécies bastante próximas, tem um trabalho que saiu agora em 2018 que mostra que aparentemente o Trypanosoma regeli ele é muito mais próximo dos Trypanosomas do Velho Mundo do que do Trypanosoma cruzi. Então, isso se mostra mesmo nas diferenças que a gente percebe, né, no desenvolvimento do parasito, tanto no hospedeiro vertebrado quanto nos insetos. Ele consegue infectar todas as... Alessandra, Oi? Ele é importado? Oi? O regeli é importado ou ele é natural já existe? Parece que sim, não, parece que o comum dele, ele surgiu de trypanosomas de morcego do Velho Mundo que eram transmitidos por cimicídeos. Assim, é um trabalho novo, é uma hipótese que foi lançada em 2018. Então, assim, parece que é mais uma coincidência, assim, porque a gente está sempre comparando o cruzi com o regeli, né? Mas eles são muito diferentes, né? Mesmo a infecção no hospedeiro invertebrado, a infecção completa, onde ele invade as glândulas salivares, só acontece nas espécies do Rhodinus, do gênero Rhodinus, né? Nos outros triatomíneos, essa infecção ela fica restrita no trato intestinal. Ele não consegue ultrapassar o intestino. O regeli ele tem uma variabilidade genética bastante grande, né? Até hoje foram caracterizados 5 subgrupos que estão colocados dentro de 2 linhagens principais, né? E essas linhagens elas são descritas, diferenciadas através de regiões observadas de minicírculos do kDNA. Uma das linhagens é a denominada de KP1+, que as cepas onde as cepas dão produtos de amplificação KP1, KP2 e KP3 e são isoladas da linhagem de Rhodinus robustus,
que é composta pelo Rhodinus robustus, prolixos, nasutos, nelectos e domésticos. Já a linhagem KP1-, ela é formada por cepas que dão produtos de amplificação KP2 e KP3 e são isoladas de espécies da linhagem de Rhodinus pictipes, que é composta pelas espécies pictipes, palescens, colombienses e equadorienses. Então, alguns estudos que utilizaram diversos marcadores moleculares e também dados de biogeografia dos vetores e das cepas de Rangel, eles sugerem que exista uma longa coexistência do parasita com seus vetores, com divergências de linhagens associadas com espécies simpátricas do Rhodinus. Por isso, quando você faz a infecção de cepas, por exemplo, KP1+, em parasitos, insetos da linhagem Rhodinus pictipes, esses parasitos não conseguem invadir a glândula salivar e vice-versa, né? Quando a gente pega KP1- e infecta no outro. No nosso modelo de estudo, a gente utiliza, então, a cepa de Rangel da Choate, né? Que foi isolada de Rhodinus prolixus. Então, a gente usa o par Rhodinus prolixus e cepa Choate. A cepa Choate é uma KP1+. O desenvolvimento do Rangel no hospedeiro vertebrado, ele é muito pouco conhecido. Eu acho que, em parte, porque todo mundo tenta procurar nos lugares que a gente encontra o Trypanosoma cruzi, né? Pensando que o desenvolvimento vai ser semelhante. Alguns experimentos foram feitos tentando avaliar a multiplicação intracelular do parasito em algumas linhagens, mas esses experimentos não funcionaram. Então, não se conseguiu demonstrar, pelo menos in vitro, a multiplicação intracelular do Rangel. E aí, durante a tese de doutorado da Luciana, a gente pensou em dar uma olhada em locais diferentes, né? E a gente, inicialmente, pensou em procurar o Rangel na pele, porque a gente já viu, né, que existe ciclo de multiplicação na pele, tanto para Trypanosoma brucei quanto para Plasmodium. E aí, o que a gente viu quando a gente infectou, a gente vê que a entrada do Rangel, ela gera um processo inflamatório, picada, mas que esse processo, ele termina em mais ou menos uma semana. Então, com 15 dias após a picada do inseto, a gente já não vê mais nenhuma resposta inflamatória no local. A gente, então, rastreou o DNA do parasito na pele, e corroborando, então, com os dados de inflamação, a gente consegue encontrar o parasito numa taxa de positividade para as amostras que é bastante variável, em até 7 dias. Então, com 15 dias, a gente já não acha mais o parasito, né? Nesses 7 dias, a gente tem quantidades variáveis de DNA que a gente encontra, mas depois disso a gente não acha mais, indicando então que provavelmente o Trypanosoma rangeli não faça um ciclo de multiplicação na pele. Então ele entra e ele sai da pele e vai para o local que deve ser o órgão que ele faz o processo de multiplicação. A gente procurou o rangeli também no sangue, nos linfonodos, a gente rastreou o DNA através de qPCR, né? No sangue, nos linfonodos mesentéricos e no baço. E, para nossa surpresa, a gente encontra uma quantidade muito alta, muito grande de DNA do parasito nas amostras de baço, em quase 100% delas. Para vocês terem uma ideia, a quantidade é 10.000 vezes maior do que aquela que a gente encontra no sangue. Então, a gente está sugerindo, assim, muito inicialmente, né, que talvez o baço possa ser o local de manutenção do Trypanosoma rangeli. Tem microscopia disso? Tem patologia de... Então, Pedro, a gente está com um problema para achar ele no baço. A gente tinha um anticorpo que era para cruzi, mas ele não era um anticorpo monoclonal, então quando a gente tentava fazer, ele marca tudo, e a gente estava com dificuldade de fazer isso. Aí agora a gente conseguiu um monoclonal de cruzi, de uma pesquisadora de Paulo, que a gente está com problema para fazer um encontro cá. E aí a gente vai tentar ver se a gente acha ele marcado com monoclonal, porque é muito difícil, né? Como a gente não sabe qual é a forma do parasito no hospedeiro vertebrado, a gente nem sabe qual seria o melhor anticorpo, né? Para a gente conseguir ver ele. É uma situação complicada, assim. Vocês estão me ouvindo?
Sim, Alessandra, deixa eu perguntar Oi. uma coisa. O baço é uma região que você tem grande destruição eritrocitária. E seria por Sim. isso que você encontrar essa quantidade de Eu, trepanação? eu acho um pouco difícil, eu não sei, sabe? A minha hipótese que talvez não seja, porque se você for olhar a quantidade de parasito que a gente acha no sangue, ela é muito pequena. Então, eu não sei se a gente teria, por exemplo, até 30 dias, 10 mil vezes mais DNA de parasito do que eu acho no sangue, já que no sangue eu tenho tão pouco parasito, né? Mas eu acho que é uma coisa, é uma área que a gente tem que pesquisar mais para a gente ter certeza de que o parasito realmente está lá no baço, né? Mas eu acho que essa quantidade de DNA, ela já talvez possa dar um indicativo de que a gente talvez esteja no caminho certo. Ale, às vezes algumas pessoas Oi. botam perguntas pelo chat. É o caso da Yara, que está perguntando alguma coisa sobre isolamento do parasita no chat. Você abriu eu tô sem... Não, eu tô sem o chat aqui, Não, ele porque eu fica tô com a tela embaixinho, na inteira. faixa Eu não sei, de, peraí, na deixa eu faixa ver. na Você pode barra de ler para ferramenta mim a embaixo. Se pergunta? você clicar o chat, ele abre, não? Quando a pessoa está apresentando é mais difícil de ver, Pedro. Tem que fechar a apresentação para poder ver o chat, Isso. então alguém tem que ler para ela. Ah, tá. Eu achei aqui, tá bom, eu vi aqui que a Yara falou que faz tempo que o Rangel ele é mais parecido com africanos por filogenia do que por filogenia de genes da tubulina, né? Essa Depois isolamento do... a gente não conseguiu isolar ainda. Não, a gente não consegue. A gente tentou fazer cultura, mas a gente não consegue isolar. Uhum. Bom, então isso aqui é só uma... Eu vi que todo mundo gostou, mas essa nem é uma área que eu trabalho. É uma coisa que a gente está fazendo meio... Não tem lesão, Guilherme está perguntando, mas a gente vê que o baço fica aumentado. Ele fica maior, que pode ser uma resposta só da infecção também, mas a gente vê um aumento, a gente não... Então, assim, é uma área que a gente tem que fazer ainda, a gente está associando com o pessoal que trabalha mais com vertebrado, porque realmente a minha área é um inseto e essa foi uma desviada que a gente deu da rota, porque a gente fica muito curioso, né, em saber onde é que o Rangel está, né? Então, se vocês forem olhar aqui no sangue, você vê que tem muito pouco parasita, muito pouco DNA de parasito no sangue, e isso a gente confirma examinando a parasitemia dos camundongos, não? Né? Então, a gente é muito difícil achar o Rangel no sangue do camundongo. Quando você acha um parasita, e é muito normal você não ter parasito circulando, pelo menos quando você faz amostra de sangue da cauda do camundongo. Mas, mesmo assim, a gente vê que esses camundongos infectados, e esse primeiro gráfico aqui está mostrando camundongos com diferentes dias de infecção, eles são muito eficientes para transmitir o parasito para o inseto, né? Essas taxas de infecção variam, ficam em torno de 80%, mesmo em camundongos, aqui vocês podem ver a última barra, em camundongos que têm mais de 4 meses de infecção. Então, mesmo que a gente não saiba onde está o Rangel, né, mesmo que tenha muito pouco no sangue, ele passa para o inseto e ele infecta com muita eficiência. Aqui nesse segundo gráfico, vocês podem ver assim, a quantidade de parasitos que a gente encontra depois de 21 dias da alimentação infectiva. Então, ele tem uma grande eficiência em infectar e colonizar o inseto. Bom, o primeiro lugar que o Rangel entra em contato com o inseto, né, é o intestino médio anterior. E aqui a gente vê uma diferença que é bem interessante em relação ao que a gente sabe do Trypanosoma cruzi, porque o que a gente vem vendo é que o Trypanosoma cruzi, ele não se mantém no intestino médio anterior dos triatominos. No caso da cepa CL, que é a cepa que a gente estava trabalhando, a gente vê que 80% dos parasitos são eliminados do intestino médio anterior nas primeiras 24 horas de infecção. Agora a gente está avaliando o Triatoma infestans, infectado com umas 2 ou 3 cepas de cruzi, e parece que no caso do infestans, os parasitos conseguem deixar o intestino médio anterior e migrar rapidamente para o posterior, antes deles sofrerem lise.
Aí a gente vê que no caso do Trypanosoma rangeli, ele entra no intestino médio anterior e ele faz a epimastigogênese nessa porção do intestino. Nesse gráfico aqui, vocês podem ver os dias de infecção e vocês vão vendo a substituição das formas tripomastigotas sanguíneas ao longo do tempo, né, pelas formas epimastigotas, que são essas formas aqui. Então, o Rangeli, ele não só consegue se estabelecer no intestino médio anterior, como ele coloniza o médio anterior. Aliás, ele é capaz de colonizar todo o intestino do sanguíneo, mas preferencialmente, como vocês podem ver aqui, o intestino médio anterior e médio posterior. Aqui a gente tem um outro resultado que eu acho bastante interessante de comparar com o Trypanosoma cruzi, porque no caso do Trypanosoma cruzi, a gente sabe que nas infecções a longo termo, né, infecções estabelecidas há bastante tempo, o parasita tende a se estabelecer no reto, né, que é o local onde a gente menos encontra Trypanosoma rangeli. Então, esses dois parasitos, mesmo que dividindo o mesmo hospedeiro, né, mesmo que sendo capazes de fazer infecções mistas, parece que dentro do inseto eles fazem uma seleção, né, no intestino, né, e no intestino médio, Trypanosoma cruzi se estabelecendo no reto. A gente vê que a temperatura, ela influencia no início da infecção só, quando as populações estão se estabelecendo, e depois que o parasito já está estabelecido, com mais de 30 dias de infecção, mais de 15 dias, o que regula o tamanho das populações no intestino é o status nutricional do inseto. Bom, a passagem do Rangeli, do intestino para a Encele, ela não é trivial, né? E ela ocorre aparentemente ao acaso e ela não é dependente nem de temperatura, nem de estágio evolutivo, nem de quantidade de parasitos. E cerca de entre 2% e 50% dos insetos infectados com infecção no intestino vão apresentar também infecções sistêmicas, né? Isso não é uma coisa rara, porque a gente observa também, a gente sabe que em vários patógenos, né, que são transmitidos por saliva, a taxa de infecções sistêmicas é muito baixa, o que indica que o epitélio intestinal ele funciona como uma barreira para esses patógenos, né, uma barreira de proteção para os patógenos não conseguirem invadir a hemocele do hospedeiro. Por causa disso, é muito difícil estudar os mecanismos pelos quais o Trypanosoma rangeli atravessa o intestino. Eu conheço 2 trabalhos só publicados. Esse aqui que eu estou mostrando é um trabalho de Hecker e colaboradores, que foi publicado em 90, e eles mostram, então, que o Rangeli, ele atravessa o epitélio intestinal dentro de vacúolos. Esses vacúolos, de acordo com o artigo, eles podem conter um ou mais parasitos, e assim que o parasito consegue atravessar o epitélio, ele se liberta do vacúolo e fica livre na hemolinfa. Então, isso é o máximo que a gente sabe da passagem do Trypanosoma rangeli. A Helena estava perguntando se tem umas perguntas no chat, já que estão acumulando aqui. Deixa eu abrir aqui o chat. E eu queria só te perguntar, você fala que é baixo, quantos % dos caras atravessam? Baixo é quanto? Como assim? Você falou que nem todo mundo que se infecta, os caras atravessam, mas quantos %? Olha, dos insetos que têm infecção no intestino, entre 2% e 50% vão ter também. Só que o que mais a gente vê é uma porcentagem de entre 10% e 20%. Então, 10% e 20% dos insetos que têm também vão ter parasito do molinho. Então, é isso que você tinha perguntado? Isso. Pedro. Eu tinha uma pergunta isso, também. Né? Então, é muito baixo. Você vai ter...
Ele, agora, qual é a região do intestino preferencialmente? Ou seja, não sei se já se conhece isso a partir desse trabalho. Se ele pode atravessar em qualquer das regiões do intestino, ou é só no intestino posterior, ou só no anterior? Se já se flagrou isso em algum momento? Tem preferência para ele poder atravessar? Não, não. Esse é, não, é nesse trabalho do Hecker é que eles viram, eles encontraram o Rangel atravessando o vizinho do intestino médio anterior. Mas eu não sei se ele vai atravessar só ali ou se ele pode atravessar em todas as regiões do intestino. Isso eu não sei. Isso é Muito interessante. difícil E agora, e a fase também, com quanto tempo depois ele atravessa? Esse dado tem ali? Muito baixo se você também não sabe muito, às vezes ele vai atravessar quando ele é adulto, então é muito difícil de prever o momento que o pai Tá falhando. aprendeu, tô vendo que o áudio tá falhando. Ou agora melhorou? Agora melhorou. Mas a sua imagem está travando também. Eu sugiro todo mundo desligar as acho que é melhor câmeras, né? desligar as câmeras, se puder. Isso. Eu acho que fica melhor, né? Eu nem sei se eu desliguei a minha. Deixa eu parar meu vídeo aqui também. Que talvez melhore. Então, posso mais esse vídeo? Pessoal, Está travando. Alessandra, está ouvindo? eu acho que eu tinha caído. Tá. Alô? Oi. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, agora sim. tudo bem. Sim, estamos Oi. ouvindo. Tá falhando. Sim, eu acho que eu agora tinha caído, né? E voltei Isso. agora. Acho que agora resolveu, né? Sim. Continuo, então, ou vocês querem que eu possa continuar? Eu posso só fazer a pergunta? Que foi lá para cima e ficou perdida? Sim, Helena. Parcialmente Pessoal? respondida pela Yara, mas é a questão de como você mostrou que Rangel e Kruse eles têm preferências diferentes, né, por porções do intestino. A minha pergunta é se o Rangel e o Kruse eles podem coabitar o mesmo inseto, e aí isso é válido para Rhogius ou qualquer outro, né, teatomínio. Eu não ouvi. Desculpe, eu faço de novo. Desculpa, você pode repetir? É porque o finalzinho cortou. É se o Rangel e o Kruse eles podem coabitar o mesmo, se conhece, se eles podem coabitar o mesmo inseto, sendo que eles têm preferências distintas, né, por porções do intestino. Yara falou aqui em algum lugar que eles acharam com infecção num humano, mas a minha pergunta é mais voltada para o inseto. Ouviu agora? Sim, é bastante comum. É bastante comum você achar infecções mistas de Kruse e Rangel no mesmo inseto. É bem comum,
especialmente de hidrógenos, né? Eu tive para procurar se quando eles estão juntos eles vão manter essa separação, mas eu imagino que sim. Pelos dados que a gente tem, eu imagino que o Trypanosoma rangeli, né, ele deva ficar mais, se desenvolver mais no intestino médio anterior e no médio posterior. Oi, eu acho que eu caí de novo, né? Eu não sei o que está acontecendo com a minha internet aqui. Isso. Eu estou pensando aqui se de repente eu mandar a minha internet do celular não fique melhor. Você pode mandar a apresentação para mim também. Por e-mail, eu abro aqui. A O que eu acho que está apresentação? acontecendo é que na hora que você compartilha a tela que está ficando ruim, porque na hora que você sai, melhora muito o seu áudio. Pois é, eu vou... Peraí, deixa eu tentar fazer aqui, deixa eu tentar compartilhar. Ok. Que de repente a minha internet do celular seja melhor, né? Sei lá. Deixa eu ver aqui. Só um pouquinho, gente. Desculpa. Tá? Deixa eu ver se não vai cair. Agora eu vou tentar compartilhar a tela de novo. Uhum. Vocês estão me ouvindo? Sim. Pessoal, vocês estão me ouvindo agora? Sim. Parece que melhorou, Não. mas... Sim, Não o está áudio funcionando, ok. né? O áudio está ok. Acho que não está funcionando mesmo. Tem alguma coisa acontecendo aqui quando eu compartilho a minha tela. Vocês estão me ouvindo agora? Sim. O negócio é o seguinte, a informação que eu não sei o que eu faço aqui. Se eu mando a Manda para apresentação mim, pro Alessandra, ou se eu que eu abro tento por aqui e você vai... Deu informação que a sua descompartilhar. Peraí. baixa. Deixa eu ver o que o Ita mandou aqui. Não, eu só estou respondendo, mandando o canal do YouTube, do INCT no YouTube. Ita, o que você mandou? Você podia falar. Porque eu não estou ouvindo ninguém. Eu não sei se sou só eu. Pediu. Eu estou te escutando, Alessandra. A gente te escuta, Alessandra, só não está aparecendo sua apresentação. O Logulo caiu agora. Não, eu estou aqui. O problema é com ela lá. Alessandra, está ouvindo? Está dizendo que não escuta ninguém. Ela botou aqui no chat que não está escutando ninguém. Mas eu acho que ninguém estava falando também. Não, a gente estava falando. O Logulo mutou todo mundo aí. Não. Não, eu já tinha tem um aberto monte de gente aberta aí. Oi, gente, voltei. Sim. Vamos ver. E aí? Eu não sei. Você quer mandar para mim, Alessandra? Eu mando para você por e-mail? Pode ser. Pode ser. Aí eu abro aqui, você dá a ordem e eu vou passando os slides. Tá joia. Então, deixa eu só descompartilhar aqui. E... Só um pouquinho, gente. Desculpa, gente, mas é complicado. Eu tentei colocar o cabo no meu computador, mas o cabo não entra. Só um pouquinho. Deixa eu pegar ela aqui. Avisa quando você mandar. Tá.
Ele está só carregando aqui, porque ele é meio grandinho. Uhum. Mas eu acho que enquanto isso eu posso ficar respondendo algumas perguntas. Isso. Né? Enquanto não chega lá, eu não sei se tem alguma pergunta, se alguém quiser fazer. Eu vi que tinha eu acho que do Zé Henrique, que você falou que eu tinha que ir lá, voltando para o sangue do sangue do baço, que eu tinha que normalizar, né? Na verdade, a gente fez o sangue por microlitro e o baço por miligrama. A gente não pegou baço total. Não sei se isso resolve o problema da normalização. A internet está bem lenta mesmo aqui. Está demorando para carregar. A outra ali, porque eu não conseguia ouvir a ler. Quando você estava respondendo, estava picotando muito. Se já se sabia, por exemplo, com quanto tempo depois da infecção os parasitas conseguiam atravessar o epitélio. Então, Beto, a gente não sabe, porque você pode ter, às vezes, assim, com uma semana você já tem parasita no hemolinfa, às vezes nunca acontece, então por isso que é difícil de estudar, porque ele não tem um período em que você consiga dizer, olha, essa é a janela pelo qual o Rangel atravessa. Parece que é uma coisa que acontece muito ao acaso. Entendi. Lobulo, mandei. Isso tem um trabalho independente do estágio em que infecta? Independente, a gente já tentou, já olhou diferentes estádios, a gente já olhou mantidos em diferentes temperaturas. Parece que realmente é uma coisa que acontece ao acaso. A gente não conseguiu ver nenhum padrão assim, olha, eu posso dizer que talvez ele atravesse nesse momento. Então, por isso que fica muito difícil estudar, né, essa parte. Eu imaginei ali que, fazendo uma comparação com a glossina e o Trypanosoma brucei, né, que é esse trabalho do grupo do Álvaro, que mostrou mais recentemente, é uma região ali mais próximo a mais anterior mesmo, que eles conseguem, perto do proventrículo, né? Na verdade, eles conseguem, na verdade, ali meio que se esconder temporariamente. Alguns dão mole, entram na matriz peritrófica e morrem, né, lá para frente, né? E ali eles meio que conseguem, né, colonizar a glândula salivar depois, né? Não sei se, de repente, porque como acho que tem um dado aí que você ia mostrar, que membrana perimicrovilar meio que atrapalha essa cruzada dele, né? Se de repente ele pegaria uma região meio que, né, de ectoderma e endoderma, assim, dessa transição, né, do foregut para a porção anterior, para ele conseguir atravessar. Isso seria Sua apresentação. Oi. Aí. Tá aí. Tá, então volta. Sem spoiler. Aí. Pode passar para frente. Aí. Tá. Aproveitando que o Beto falou, então, esse trabalho que foi publicado pela Suzete Gomes, lá do grupo do Eloy Garcia, ele é bem interessante, né, porque ele mostra o papel das membranas perimicrovilares nessa proteção do intestino. Então, aqui na primeira figura, na figura A, vocês podem ver que tem as membranas perimicrovilares, né? Na segunda, eles irradiam insetos, então, com radiação gama, e você pode ver que a radiação promove uma desorganização dessas membranas perimicrovilares, que é bem semelhante à desorganização que acontece aqui, onde desinfectados, do lado aqui, que aqui para o lado, a figura do lado, isso. Aqui, quando você tem só o parasito, você também tem uma desorganização. E aí, na última figura, quando você coloca as duas coisas juntos, né, insetos irradiados e infectados pelo Trypanosoma rangeli, você vê que, inclusive, você tem o desaparecimento da membrana perimicrovilar em algumas regiões do intestino. E aí, o que eles observam nesses insetos que são irradiados e que tem o rangeli, é que o aparecimento do rangeli na hemolinfa, ele acontece mais precocemente do que naqueles insetos que não estão irradiados, né? Então, sugerindo de novo que o epitélio intestinal com as suas membranas perimicrovilares teria um papel importante na proteção da hemocele contra a passagem do Trypanosoma rangeli. Pode passar o próximo. Alessandra, deixa eu fazer uma pergunta.
Eu não sei se você já chegou a falar, é o seguinte, eu fiquei na dúvida, você tem alguma transformação do Rangel ao longo do intestino? Ele diferencia, lá no intestino médio anterior, ele diferencia de tripomastigota sanguíneo para epimastigota. Mas só isso, ele não tem nenhuma outra que pelo menos é conhecido. A IDEP que ele atravessa, é isso? Isso. E aí o que se tem na literatura é que você tem EPs curtos e EPs longos. Tá. E que as primeiras formas que entrariam na hemolinfa seriam os EPs curtos, as formas curtas. Né? Então, uma vez que ele chega, né, que essas formas chegam na hemolinfa, e você pode ver que daí é indiferente de quantos parasitas você inocula, aqui já tem uma inoculação de 10 e 100 parasitos, depois de um tempo você tem uma infecção que parece que as populações têm um tamanho mais ou menos equilibrado, né? Então, ele chega e começa a se dividir. Pode passar o próximo, Logulo. E claro que ele se dividindo, né, gente, ele vai fazer uma ativação da resposta imune. E tem vários estudos mostrando, então, a participação das lectinas, do sistema profenoloxidase, da agregação de hemócitos e da produção de intermediários reativos de oxigênio, entre outras respostas que são iniciadas a partir da presença do inseto. O que a literatura tem falado é que a ativação da resposta imune ela está muito relacionada com as formas curtas e as formas longas. Próximo. Só uma coisa, só para destacar um negócio que é curioso, que é assim, ao passo que no vertebrado você tem poucas dezenas de protozoários no sangue por mililitro, né? 3, 4 por microlitro, você tem milhares aí, né? O Rangel é uma sopa de parasito. Pois é muito, cara. É muito caro. Muito parasito. É muito parasito. Assim, às vezes você pega uma gota de hemolinfa, você não acredita na quantidade de parasito que você encontra, e mesmo no intestino. É muito parasito. E nesse trabalho aqui, que também é da Suzette, né, que foi publicado em 2003, eles mostraram uma coisa que eu achei super interessante, né? Então, eles inocularam os insetos com formas curtas e com formas longas do parasito. E aí, eles observaram, então, que quando eles inoculavam com formas curtas, que é o primeiro gráfico, eles tinham uma ativação do sistema profenoloxidase. Mas, quando eles inoculavam os insetos com formas longas, não havia ativação do sistema. Só que, de maneira muito interessante, eles mostraram que quando eles alimentavam os insetos com parasitos, e aí não importava se esses parasitos tinham formas curtas ou longas, antes de fazer o inóculo, então eles alimentavam e 5 dias depois eles inoculavam, pode passar, Logulo, eles viam, então, que o sistema não era mais ativado nem na presença das formas curtas, né? E isso, então, sugeria que a presença do parasito no intestino, ela modulava a resposta imune lá na hemolinfa, e isso poderia, então, como a gente sabe que várias das moléculas que são produzidas durante a resposta imune, elas podem atravessar o intestino, né? Então, provavelmente, isso possa ser uma forma de garantir a multiplicação do parasito no intestino, né? O próximo. Aí, então, ano passado, a gente fez um trabalho em colaboração com o Agustin, que era pós-doc do laboratório do Rolando, lá da Argentina, para tentar ver a ativação das vias IMD, TOL e JAK-STAT durante a infecção pelo Trypanosoma rangeli. E aí a gente montou o seguinte experimento. Nós tínhamos um grupo de camundongos controle, um grupo de camundongos infectados. Esses camundongos infectados tinham 14 dias de infecção e tinham sido infectados através da picada de insetos com parasito na glândula salivar. E aí, no dia 0, a gente alimentava os insetos nesses camundongos. E no dia 7, a gente fazia os inóculos. Aí, no dia 14, nós montamos os grupos e foram os seguintes grupos. Daqueles insetos que se alimentaram nos camundongos controles, a gente tinha um grupo que era o nosso controle, né, que era gut negativo e hemolinfa negativo, que a gente inoculava com PBS.
e um segundo grupo que era gut negativo e hemolinfa positiva, que a gente infectava, inoculava parasito. Daqueles insetos que se alimentaram no camundongo infectado, a gente produziu um grupo, então, gut positivo, com hemolinfa negativa, que só tinha infecção no intestino, e um grupo gut positivo, hemolinfa positiva, que a gente inoculou parasitos. Desse primeiro grupo, gut positivo e hemolinfa negativa, uma porcentagem dos insetos apresentou parasito na hemolinfa naturalmente. Então, é o último grupo que está aqui embaixo que a gente chamou de gut positivo, hemolinfa positiva natural, que são aqueles que têm a infecção natural, né, que conseguiram atravessar. Então, no dia 28, a gente dissecava os insetos, contava os parasitos na hemolinfa, os parasitos no intestino e retirava o corpo gorduroso para fazer a avaliação da expressão dos genes. Próximo. Então, esses 3 primeiros gráficos, eles mostram o tamanho, o número de parasitos que a gente encontrou no gut e na hemolinfa dos insetos. Aqui no primeiro, a gente tem o número de parasitos no trato digestivo. E o que a gente pode ver é que aqueles insetos que, além de ter parasitos no intestino, também tinham na hemolinfa, eles apresentaram um número de parasitos no intestino significativamente maior do que aqueles que só tinham parasito no intestino, né? Já na hemolinfa, a gente não vê diferença do número de parasitos, independentemente da presença dos parasitos no intestino. Esses dados, então, eles sugeriram para a gente que a presença do parasito na hemolinfa, ela pode regular as populações dele no intestino. E aqui o terceiro gráfico é só para mostrar, gente, que a gente acha uma correlação do número, da quantidade de parasitos no trato digestivo e na hemolinfa dos insetos. Próximo. Eu estou me sentindo que nem na época dos slides. Bom, aqui então a gente estou me sentindo. Próximo slide. Aqui eu vou mostrar para vocês então a expressão dos genes. Da via IMD, a gente avaliou a expressão e a gente viu então que ela está diminuída em insetos que tinham tanto parasito no gut quanto na hemolinfa. E a gente avaliou também o inibidor Caspar e não vimos diferenças na expressão desse gene. E esses dados, então, sugerem que a ativação da via IMD, ela é diminuída pela presença. Logulo, pode passar o próximo. Isso. No caso da via TOL, a gente avaliou a expressão do fator de transcrição dorsal e a gente não viu nenhuma diferença entre os grupos e tratamentos, né? Mas, quando a gente avaliou a expressão do inibidor cactus, a gente vê que os insetos que tinham parasitos no gut, eles apresentavam um aumento da expressão do inibidor, sugerindo, então, que a ativação do TOL ela seria diminuída pela presença dos parasitos no gut. Próximo. E na via JAK-STAT, a gente só avaliou a expressão do fator de transcrição STAT, e a gente pode ver, então, que a expressão desse gene ela é diminuída naqueles insetos que apresentam o parasito na hemolinfa. Então, com base nesses resultados, pode ser o próximo, a gente vê, que a gente sugere, na verdade, né, e com base nisso, e com base do que a gente já sabe da literatura, a gente sugere que quando os parasitos estão no intestino, quando eles estão infectando o intestino, eles promovem uma diminuição na ativação das vias TOL e IMD, que vai permitir o quê? Um crescimento dos parasitos no intestino e também o desenvolvimento dos parasitos, aqueles primeiros parasitos que infectarem a hemolinfa. Aí, quando a hemolinfa já tiver com um número... Pode voltar. Pode voltar isso. Quando a hemolinfa tiver com um número grande de parasitos, a gente vai ter também a diminuição da via JAK-STAT. E essa imunorregulação,
ela vai possibilitar, então, que a gente veja aquela quantidade enorme de parasitos que a gente vê tanto no intestino quanto na hemolinfa do inseto. Próximo. Bom, oi. Alessandra, deixa eu fazer uma pergunta para você. Claro. É o seguinte, essas vias devem estar reguladas positivamente ou negativamente em momentos diferentes, porque eu acho que assim, o vetor, ele de certa forma, ele também vai ter que ter um controle do número de parasitas. Então, talvez se você pegasse em tempos diferentes, tá? Talvez você pudesse ver uma modulação dessas vias, às vezes inibidas, mas às vezes também ativadas. Sim, claro, claro. A gente pegou um momento da infecção já em mais avançada, né? Tá. Porque assim, claro que não sei se o controle vai ser por essas vias, ou por algum outro mecanismo, por ROS, ou alguma outra coisa. Mas quando você... quer dizer, isso é razoável, né? Que o vetor, ainda mais o número imenso que tem de parasitas, ele tem alguma forma, ele tem que controlar, porque senão isso vai causar para ele até um problema em fitness, etc. Né? Então, é isso que eu vou mostrar agora, porque na verdade causa. Eu acho que no final das contas o inseto perde o controle. Sei. Eu acho que essa infecção tão imensa, esse volume tão grande de parasitos, para a gente, ele pode estar indicando realmente que a gente tem uma perda de controle da resposta imune. Entendi. Não, legal. Até assim, só complementando o que a Cirlei falou, e aí você já falou aí, né, que ele parece que realmente perde o controle. Aí eu estava imaginando aqui, por exemplo, porque acho que você mostrou um resultado ali que se você faz o inóculo na hemolinfa, parece que a coisa melhora para o parasita, né? Ou seja, você diminui um pouco mais a via imune, o sistema imune, é isso mesmo? Porque se for assim, quanto mais precoce, eu até coloquei no chat um comentário assim, quanto mais precoce o parasita conseguir passar para a hemolinfa, talvez, será que isso pode determinar o burden de parasitas, ou seja, o sucesso da infecção? Porque, assim, já que a gente não sabe, né, qual é o momento que ele usa para atravessar o epitélio intestinal e chegar na hemolinfa, será que isso não acontece lá no início, quando ele ainda tem menos membrana perimicrovilar? E aí isso aí, ou seja, a passagem dele somada à presença dele no intestino, isso ajuda o bicho perder o controle e aí os parasitas se desenvolvem mais. Não sei, será? Pode ser. Sem a gente saber, por exemplo, em que momento que a gente tem que ver isso, fica super complicado da gente avaliar, né? Mas pode ser. Você pode ter uma coisa assim, né? A gente está fazendo assim, o que eu estou mostrando é como se fosse, tirei uma fotografia desse momento, né? Sim, que é um momento controlado, que eu sei, olha, nesse momento eu tenho isso, tenho os parasitas nesse lugar, a população já está grande. Eu acho que é super interessante também a gente talvez mostrar o começo da infecção, né? Para ver como que ele se modula ao longo do tempo. Realmente é uma ideia bem interessante. Tá bonito, pô. Isso, legal. E aí, com esse tanto de... Alessandra, Oi, fala. Só porque acho que tem a ver ainda com as vias, né? O Zé, ele deu uma ideia super legal. Se você puder ver, senão eu leio para você o que ele está dizendo. Se você quiser ler, peraí, deixa eu... Ele fala assim, seria interessante ativar artificialmente as vias e fazer a infecção. Seria uma forma direta de demonstrar a sua hipótese. Sim, pode ser bem interessante. A ideia é muito boa mesmo. Ela é bem bacana mesmo, essa ideia. A gente vai anotar. É bom que eu acho que o Agostinho está aqui também. Ele está assistindo. Acho que ele vai anotar a ideia e depois eu dou uma olhada no chat. A ideia é bem boa mesmo. Obrigada. Porque eu também não tenho muita experiência com imunologia, né? Uma coisa nova que a gente está começando a fazer agora. Então, assim, tem um mundo de coisa para fazer. A vantagem do Rangel é essa, né, gente? Você tem um mundo de coisas para explorar ainda, assim, e tem espaço para todo mundo ainda. Então, esses parasitos que estão na hemolinfa, né, multiplicando, é óbvio que eles vão promover outras mudanças, né? Além da ativação da resposta imune. E aí, em 2010, quando a Luciana ainda era estudante de iniciação científica, a gente fez
publicou esse trabalho, que era um trabalho bem simples, e onde a gente mostrou, né, um aumento do volume de hemolinfa, que também já foi mostrado por outros autores, um aumento na quantidade de lipídios e um aumento no peso do corpo gorduroso dos insetos infectados por Trypanosoma rangeli. E é muito interessante que quando a gente pega a amostra de hemolinfa de insetos infectados, às vezes a gente consegue ver gotículas de gordura na hemolinfa. Então isso era uma coisa que chamava muito a nossa atenção e a gente ficou muito tempo curioso. E agora, pode passar o próximo, Logulo? Agora, a Laila, que é a minha estudante de doutorado, ela resolveu, então, que a gente vai quantificar esses triglicéridos, esses lipídios, de uma maneira melhor do que a gente fez naquele outro trabalho, né? A gente separou, aqui vocês podem ver que a gente separou, a gente trabalha com ninfas de 5º estágio, então todos os nossos resultados vão ser com ninfas de 5º estágio, e a gente separou os machos e as fêmeas porque a gente tem visto em outros artigos, em outros estudos que a gente tem feito, que as ninfas de 5º, elas já apresentam várias características que são diferenciadas. A gente viu diferenças na atividade locomotora, na diferença de expressão de genes relacionados com comportamento. Então, a partir de agora, assim, a maior parte dos estudos que a gente faz, a gente sexa as ninfas e avalia macho e fêmea separado, para não ter um efeito do sexo interferindo nos resultados, né? Então, aqui nesse estudo, a Laila, ela utilizou insetos em jejum e alimentado, infectados ou não por Rangeli, e ela mediu a quantidade de triglicerídeos no corpo gorduroso normalizado. Então, a gente normalizou pelo peso, porque a gente sabe que um inseto alimentado vai ter muito mais corpo gorduroso que um inseto em jejum, né? E o que a gente viu tanto nas fêmeas, que é o gráfico de cima, quanto nos machos, que é o gráfico abaixo, foi que mesmo normalizado, a gente tem uma influência na quantidade de lipídios por miligrama de corpo gorduroso, que é uma influência da alimentação, que são os dois últimos gráficos, mas a gente tem uma influência bastante significativa da infecção, que são os dois gráficos do meio, né? Mostrando, então, que a infecção pelo Rangeli, ela aumenta a quantidade de triglicérides no corpo gorduroso dos insetos infectados. Esse segundo aqui, pode passar, Lugulo, a gente mediu também a quantidade de triglicérides na hemolinfa. E aí, no caso da hemolinfa, a gente não vê a influência da alimentação na quantidade dos triglicérides que estão na hemolinfa, mas a gente vê... Oi? Mas a hemolinfa de inseto tem pouco triglicerídeo. Aqui eu devia olhar diglicerídeo, diacilglicerol, que é o lipídio importante mesmo. Ah, pois é, por isso que eu preciso da sua colaboração, que eu vou falar dela daqui a pouquinho. Mas a gente mediu os triglicérides, Pedro, e a gente vê que ele está significativamente aumentado também na hemolinfa, tanto das fêmeas quanto dos machos. Então, acho que mesmo... Isso só já é curioso. Isso. Mesmo tendo pouco, tem mais nos infectados do que nos... E se você for olhar aqui, principalmente o dado dos machos, que está no gráfico abaixo, você vê que as ninfinhas em jejum têm a mesma quantidade do que as ninfinhas que estão alimentadas. Então, parece que... esses dados, na verdade, eles vêm corroborando que a gente tinha esses encontros que a gente vê, né? Das gotículas de gordura na hemolinfa. Então, a ideia agora é a gente fazer uma análise qualitativa dos triglicérides e, para isso, né, a gente tem a colaboração do Pedro e do Davi para ajudar a gente nisso. E a gente está com dificuldade de montar os grupos. Vocês podem ver que aqui o nosso grupo de infectados alimentados, ele é muito pequeno, porque a gente não consegue fazer as ninfas alimentarem. Elas ficam com a probóscide inserida, mas elas não conseguem ingerir o sangue. Eu vou mostrar para vocês, a gente sabe que ele interfere nas proteínas das glândulas salivares, mas a gente acha que também possa ter algum dano físico nas bombas de alimentação, porque eles não conseguem se alimentar nem quando eles estão em alimentador artificial. A gente não consegue fazer eles alimentarem, então está sendo difícil de montar esses grupos. Eu estou vendo aqui o Pedro falando.
Que pode ser dos parasitos? Ou de célula lisada, né? Uhum. Porque, Pode. Porque as lipoproteínas, pelo menos as conhecidas de inseto, incluída a do Rodgers, que o pessoal ali, a Kátia, a G estudaram, tem muito pouco triglicerídeo, Uhum. né? Ainda mais em ninfa. Podia ser vitelogenina, que vitelogenina tem um pouquinho de triglicerídeo, pouca coisa, mas tem um pouco. Uhum. Mas em ninfa não rola. Então, pode ser célula do corpo gorduroso que lisou e as gotículas estão boiando ali. Uhum. Sim. Sim, mas eu acho que quando a gente fizer aquele estudo o experimento que a gente pensou, né, de fazer uma análise mais qualitativa, acho que a gente vai ter uma visão melhor, né, do que está ali. Não sei se você concorda, Pedro. Sim. Eu acho que o curioso é acumular no tecido, né? Sim. É ninfa de quanto tempo isso? Pós-alimentação? As ninfas em jejum, elas têm 25 dias mais ou menos de idade e aí elas são alimentadas com 25 dias. E as ninfas em jejum, na verdade, têm 30 dias, né? Para ficar com a mesma idade das outras. Então, elas são alimentadas, todo mundo tem 30 dias, só que as que são alimentadas com 25 dias de jejum. Uhum. Entendi. Quer dizer, ou seja, o corpo gorduroso já devia estar começando nessa hora, o cara já devia estar descendo. Então, pode ser que esteja só diminuindo o metabolismo, né? Pode ser. O fato de que ele faz tudo mais lentamente. Pode ser. Mais ou menos, né? Depois a gente vai ver que nem tudo ele faz mais lentamente, mas enfim. Tá bom. Pode passar o próximo, Logulo. E aí a gente volta para a literatura, né? E tem os dados lá do grupo da Geórgia, que são super bacanas, né? Que eles mostraram que o Rangel, então, ele interioriza lipídios neutros ou fosfolipídios da hemolinfa, né? Para sua própria manutenção. E quando ele faz isso, ele interioriza junto a lipoforina, que é a proteína que faz o carreamento dos lipídios, né? E aí, como a lipoforina, ela é uma proteína que ela é reciclada, né, que ela é utilizada várias vezes, quando, então, se você tiver uma diminuição dela, a nossa ideia seria que esse aumento de gordura que a gente vê, ele poderia ter um desequilíbrio das moléculas de lipoforinas, né, porque elas estão sendo interiorizadas pelo parasito, ou então a gente pode estar tendo um redirecionamento do metabolismo para que se tenha uma produção aumentada de gordura, ou então, como o Pedro mesmo sugeriu agora, uma diminuição do metabolismo para que você acumule gordura, né? E a gente espera, então, que a tese da Laila possa responder essas questões para a gente. E que na próxima vez eu possa apresentar esses dados assim com um pouco mais de profundidade. Pode passar, Logulo? Então, Alessandra, tem uma coisa curiosa nisso, porque muitas vezes você pode acumular lipídio, né? Agora está sendo muito badalado isso, né? Por um sistema que é glutaminólise, né? Então, durante uma ativação metabólica intensa, isso pode ser uma exigência grande, você acumula lipídio porque você tem um retorno numa parte do ciclo de Krebs ali na formação de alfa-cetoglutarato. Então, isso é bem interessante. Depois eu posso te passar algumas coisas sobre isso também. Eu vou querer sim, Logulo, com certeza. Entendeu? Pode então, me passar. Esse papo de que diminui o metabolismo porque diminuiu a degradação, porque precisa aumentar, né? Diminuiu o metabolismo porque precisa aumentar lipídio e está acumulando lipídio. Você pode acumular lipídio com metabolismo acelerado, né? Através desse sistema. Isso já está bem consolidado. Posso te passar depois, tá? Eu vou querer sim, vou querer sim. Acho super interessante isso.
Tá bom. Não, na verdade, gente, vai chegar um momento que a gente vai precisar de ajuda de muita gente, porque a gente está entrando por vários caminhos, assim, que não são a minha área, né, de expertise. Então, com certeza, muitos de vocês ainda vão ser procurados para nos ajudar a responder algumas dessas questões que a gente está levantando com os trabalhos, com os estudos que a gente está fazendo. Você pode passar, Lugulo? Uhum. Então, quando o Rangel, eu estou continuando aqui o ciclo, né? Ele precisa invadir a glândula salivar, e aí quando ele invade, aqui a gente tem uma foto, uma microscopia mostrando que são os parasitos de forma mais longa, os que se aderem na glândula salivar, e aparentemente eles invadem a glândula por um processo similar à invasão da hemolinfa, né? Então, eles entram dentro de vacúolos, atravessam o epitélio e uma vez dentro da glândula, eles saem dos vacúolos e se mantêm livres dentro da glândula salivar. Pode passar. Aí, a gente viu, então, que depois de mais ou menos uma semana que o parasito está na hemolinfa, você já começa a encontrar o parasito nas glândulas salivares. Mas uma taxa alta de infecção das glândulas, ela vai ser observada somente lá pelo dia 25 pós-infecção. E ali dentro da glândula salivar, então, as formas epimastigotas, elas vão se diferenciar nos tripomastigotas metacíclicos. E como a gente nunca observou dentro da glândula a epimastigota se dividindo, a gente acredita, e a gente pode ver isso aqui no segundo gráfico, que uma vez que o epimastigota entra na glândula salivar, ele inicia o processo de diferenciação para tripomastigota metacíclico. Vocês vão vendo que conforme vai passando o tempo, então, as formas epimastigotas vão sendo substituídas pelas formas tripomastigotas. Próximo. Essa quantidade grande de parasito, então, ela faz com que o inseto tenha dificuldades para picar, ele não consiga ingerir o sangue, ele pique mais vezes, e isso vai causar um problema de fitness para o inseto, né? E a gente vê também que quando a gente tem infecções muito grandes... Isso aí é a cor normal da glândula? É isso que eu vou mostrar. A glândula que está aqui na esquerda é a glândula característica do Rodgers, que tem aquela cor cereja, né? O que a gente vê durante a infecção do Rangel, quando tem muito parasito, que ela perde a cor cereja, ela fica clara. Aqui onde tem a setinha vermelha, vocês estão vendo, é uma nuvem de parasitos. Então, dependendo do grau de infecção, você vê a glândula, ela é um saco de metacíclicos, ela se transforma num saquinho de metacíclicos. Então, quando a gente viu isso, a nossa primeira ideia é que o parasita pudesse estar manipulando, né, o hospedeiro e eliminando as nitroforinas, que são proteínas super importantes, que carregam o óxido nítrico e são importantes para a manutenção do fluxo sanguíneo quando o inseto está alimentando, né? E isso poderia levar às dificuldades que a gente vê do inseto se alimentando. Só que aí a gente quantificou, né, as nitroforinas e realmente a gente vê que elas estão diminuídas. Mas quando a gente quantifica as proteínas totais, a gente vê que elas também estão diminuídas. Então, não é o caso de ter uma diminuição diferenciada das nitroforinas. E a gente vê que o que diminui são as proteínas estocadas, porque a gente avaliou a expressão das nitroforinas e a expressão de alguns genes constitutivos e a gente não vê nenhuma mudança na expressão do gene. Então, parece mesmo que o que diminui são as proteínas estocadas. Aí a gente pegou os tripanossomas, os metacíclicos, e incubou, que é o segundo gráfico aqui, incubou eles com PBS ou com diferentes concentrações da glândula salivar e a gente vê que a sobrevivência do parasito aumenta quando ele é mantido com conteúdo de glândula. O que nos sugere, então, que o Rangel ele esteja utilizando as proteínas estocadas da glândula para se manter enquanto ele não é transmitido, o que a gente sabe que pode demorar muito tempo, né? A gente sabe que um tratomínio pode ficar meses sem se alimentar. Então, provavelmente, o parasito está usando essas proteínas para se manter até a transmissão. Próximo. Tá. Além
do efeito na alimentação, a gente sabe que ele causa muitos efeitos patogênicos para o Ródidos, né? Então, essa é uma das principais características que todo mundo usa para diferenciar ele do Trypanosoma cruzi, né? O principal efeito que a gente observa é um aumento nas taxas de mortalidade. Normalmente, ele acontece durante a muda, vocês podem ver aqui. Posso só perguntar uma coisa aqui, que o Claro. Zé está botando um trabalho antigo dele que ele fez com isso. É uma coisa que me pareceu, não é só o tamanho, mas parece que a cor está diferente. Quer dizer, a nitroforina poderia estar perdendo o óxido nítrico? Você olhou, ou o Zé, nesse outro trabalho que eu não conhecia, olhou? Não, Pedro. O que a gente fez foi medir a quantidade da proteína e a quantidade da proteína está diminuída. Zé, mas a gente não avaliou o óxido nítrico. A gente avaliou a proteína. Continua ou posso continuar? Sim. Não. Então, a gente vê os insetos normalmente morrem na muda, mas eles podem também morrer engurgitados. A gente observa também muito atraso, ou então inibição da muda. Tem alguns casos que parece que o inseto não metaboliza o sangue e fica como se fosse um zumbi, até que ele morre sem nunca mudar. E também deformidades. A gente avaliou nesse artigo aqui o papel da temperatura, porque a gente sabe que o Rangel é sensível à temperatura. A gente já viu isso em crescimento e cultura e também nas taxas de infecção da glândula salivar. Mas parece que, pelo menos o prolongamento do período intermudas, ele é independente da temperatura. Próximo. A gente viu efeitos na reprodução, né? Então, nesse trabalho aqui, a gente avaliou 3 ciclos reprodutivos de casais infectados e a gente vê que tanto a conversão de sangue em ovos quanto as taxas de eclosão são diminuídas durante a infecção. Próximo. E aí, a Bruna, que foi uma estudante de C, que ficou com a gente, ela acompanhou a longevidade dos adultos infectados, desde a muda imaginal até a morte, e a gente observa, então, que tem uma redução drástica no número de ovos postos, assim como uma redução na taxa de eclosão de ovos e um aumento desses ovos que são colocados. A gente vê que a taxa de infertilidade, ela gira em torno de 60%. Próximo. Quando a gente mediu o quanto esses insetos estavam comendo, a gente vê, então, que os insetos infectados... e aqui é importante falar, que eu esqueci de comentar, esse grupo aqui, nesse trabalho e no trabalho anterior, a gente usou uma população de choate, que a gente mantém em cultura e que não invade a glândula salivar. Então, essa era a única maneira que a gente tinha dos insetos mudarem para adulto e a gente fazer o experimento. Então, nesse experimento aqui, a gente usou parasitos que ficam só na hemolinfa. E aí, mas mesmo não invadindo a glândula salivar, a gente vê que os insetos infectados, eles ingerem uma quantidade de sangue significativamente menor do que o grupo controle, o que explicaria em grande parte, né, essa redução, as alterações que a gente vê na performance reprodutiva. Próximo. A gente também vê que a longevidade das fêmeas, ela é diminuída. Próximo. E também a resistência do jejum das fêmeas. Nos machos, a gente não vê diferença, porque provavelmente os machos controles, se vocês forem ver, também tem uma resistência baixa ao jejum. Próximo. Bom, então aqui agora já vou caminhando para o final, né? E eu queria... se a gente for pensar, como que o parasito mantém... É uma das nossas perguntas, né? Como que ele mantém a transmissão se eu tenho uma porcentagem tão baixa de insetos que apresentam infecções sistêmicas? E, além disso, esses insetos que têm infecções sistêmicas têm efeitos patogênicos tão exacerbados, né? Como que você vai ter essa transmissão, né? Então, a gente pensou em 3 fatores que podem garantir a transmissão do Rangel. Pode passar. O primeiro deles seria um número grande de parasitos inoculados durante a alimentação. Próximo. A gente mostrou, então, que a gente estima que uma glândula de um inseto que está com uma infecção de longa duração, ela pode ter mais ou menos 100 mil parasitos.
E comparando insetos alimentados e logo após a alimentação, a gente estimou que são inoculados numa única alimentação cerca de 50 mil parasitos. Então, esse número grande de parasitos que são inoculados, eles garantem uma taxa de infecção que é de cerca de 80%, ou seja, o inseto ele não precisa se alimentar no camundongo. Vocês sabem que quando ele se alimenta, quando ele faz a fase de sondagem, o Rhodinus vai liberando saliva, né? Então, toda vez que ele vai liberando saliva, ele vai inoculando parasitos. E se ele tiver dificuldade de alimentar, essa quantidade de parasitos vai ser maior. Próximo. O segundo fator que a gente imagina que possa facilitar a transmissão do Rangel seria aumentando o número de insetos com parasitos no intestino. Próximo. A gente fez um experimento, então, para testar se havia transmissão do Rangel por coalimentação, né? Eu estou pensando no parasito lá nas colônias, lá no campo, lá na palmeira, naquelas colônias com poucos insetos, né? Então, a gente fez o seguinte, a gente colocou um inseto infectado, com algumas ninfas não infectadas, a gente separou eles fisicamente, porque a gente sabe que os insetos podem picar uns aos outros durante a alimentação, e a gente usou como hospedeiro camundongo e pombo. Depois de 21 dias, então, a gente analisou o intestino desses insetos. Próximo. E o que a gente viu, então, é que existe uma transmissão por coalimentação entre coespecíficos quando você tem um hospedeiro não infectado. Quando a gente usou o camundongo, a gente vê que as taxas de transmissão elas ficam entre 60% e 80%, e, interessantemente, a gente viu que cerca de 15% dos insetos que coalimentavam com insetos infectados em pombos também se infectavam. Próximo. A gente repetiu o experimento com pombo e agora a gente colocou o insetinho para alimentar, esperou 30 minutos ou 24 horas e colocou os insetinhos para alimentarem de novo. Esperou 21 dias e, nesse caso, a gente não viu infecção, né? Então, a gente sabe que o sistema complemento, ele lisa tripomastigotas de cruzi, mas ninguém sabia se lisava para Rangel. Aí, o que a gente fez foi testar, né, o tripomastigota metacíclico com soro de camundongo e de pombo inativado ou não, e a gente vê, então, que o sistema complemento do pombo, ele lisa, sim, o Trypanosoma rangeli da mesma forma que ele lisa o Trypanosoma cruzi. A próxima. Mas então, como que a gente consegue ter aquela taxa de infecção, né? Como que, com um sistema complemento tão eficiente, você consegue ter transmissão? Próximo. O que a gente imagina que está acontecendo aqui, então, é que se você tem um inseto que está se alimentando e que ele está inoculando o parasito, se você tiver um parasito que caia na circulação e na mesma hora ele seja ingerido por outro inseto que está se alimentando, uma vez que ele chega no intestino, a gente vai ter, então, as moléculas que são produzidas pelo inseto, que são moléculas que inativam o sistema complemento, né? E esse parasito, então, vai estar protegido do sistema complemento e vai poder estabelecer a infecção. A gente acha que esse mecanismo, ele é bastante interessante, porque pensando no Rhodinus, que é um inseto que vive muitas vezes em palmeiras associado a aves, né? E se a gente for pensar, então, se eu tenho 10 insetos, né, com infecção no intestino, eu vou ter mais ou menos 1 ou 2 com infecção na glândula. Mas se eu conseguir aumentar o número de insetos com parasito no intestino, e ao vezes 10 eu tiver, sei lá, 100, eu aumento o número de insetos com parasitos na glândula para 10 ou 20, o que vai aumentar a chance do Rangel ser transmitido. Próximo. E, finalmente, né, a última maneira que a gente acha que o Rangel pode garantir a sua transmissão é mudando o comportamento do inseto. Próximo. A gente já avaliou a fototaxia negativa dos parasitos. Tem um dado de cruzi aqui, mas vocês ignoram, é só o do Rangel. E a gente fez esse teste usando arenas, né? A gente sabe que os triatomíneos, durante o dia, eles ficam escondidos graças à fototaxia negativa que eles apresentam.
E a gente vê que os insetos infectados por Rangeli, eles diminuem significativamente o tempo que eles passam nas partes escuras da arena, sugerindo então que os insetos ficariam mais expostos à luz. Próximo. Aí, então, a gente avaliou a atividade locomotora deles em actômetros, sem a presença de pista do hospedeiro, e o que a gente vê é um aumento generalizado da atividade locomotora espontânea, mas que ela é mais intensa durante as horas do dia, mais uma vez, que seriam as horas que o inseto fica escondido dentro do abrigo, mas mais uma vez sugerindo que esse inseto ficaria mais exposto. Próximo. Quando a gente dá uma olhada nos insetos que estão com atividade mais alta, quando a gente vai olhar os dados, a gente viu que a gente tem um aumento do número de insetos que são mais ativos, próximo, e também o número de movimento que esses insetos ativos fazem em comparação com os insetos ativos do grupo controle. Então, eu tenho um aumento tanto no número de insetos quanto na quantidade de movimentação que eles fazem. Próximo. A gente avaliou também a dinâmica de uso de abrigos na presença de pista do hospedeiro. E nesse ensaio, então, a gente tem uma arena, um refúgio artificial, a gente deixa os insetos entrarem no refúgio e depois que todos estão dentro, a gente libera um camundongo que permite que o inseto receba as pistas, mas que não possa se alimentar. Próximo. Você clica para mim, que é um videozinho, Logulo, embaixo. Deixa... eu não sei se no seu... não, embaixo. Eu não sei se no seu vai aparecer. Eu acho que não vai, porque você não mudou. Eu não tenho o arquivo, né? Isso. Que pena. Bom, gente, esse videozinho é só para vocês verem a arena. E a gente mostra que dava para ver, assim, os insetos saindo muito mais nesse grupo, nessa arena da direita aqui. Na presença dele. Mas pode passar o próximo, que daí o próximo a gente tem a quantificação desse dado. Próximo, isso. A gente quantificou aquele ensaio e aí a gente vê que, independente de se na presença da luz ou na fase escura, você tem uma saída muito maior de insetos do abrigo no grupo infectado. Próximo. A gente modificou esse experimento, então, e ao invés... Oi? Não. É isso. Tá. A gente modificou... Oi, Pedro? Pode seguir. Tá. A gente modificou o experimento, então, e colocou os camundongos em gaiolas, e isso para medir as taxas de predação, né? Porque com isso a gente permitia que os insetos picassem o camundongo, e que o camundongo, por sua vez, predasse aqueles que tentavam picar. Próximo. E como esperado, né, o que a gente vê é que os insetos infectados, então, eles são mais predados do que os não infectados. E aí vem a nossa questão, né, porque até onde se sabe, não existe transmissão oral de Trypanosoma rangeli. Então, esse inseto que estaria predando, ele encerraria por aí a transmissão do parasito. Mas se a gente for pensar nessa relação, o inseto não precisa se alimentar. Se eu tenho um inseto que se expõe, que sai, que procura o hospedeiro em outras horas do dia, e um inseto que é mais agressivo e que tenta picar, com esse comportamento, ele já garante a transmissão do parasito. Então, se o inseto morrer, para o parasito não interessa mais, porque ele já foi transmitido, né? Para o inseto, se a gente for pensar também, o Rangeli é muito infectivo, né? Se ele conseguisse infectar a hemolinfa de todos os insetos que ele infectasse o intestino, ele ia acabar com o hospedeiro invertebrado, né? Ele não ia mais ter hospedeiro para ele. Então, o que eu acho, assim, é que a gente consegue ter um equilíbrio, né? Eu tenho poucos insetos com infecção sistêmica, e esses insetos são insetos que provavelmente vão morrer. Ou provavelmente dos efeitos patogênicos desse parasito que cresce muito, ou pelo comportamento dele. Mas esse comportamento, essas mudanças, vão garantir que esse inseto, ele transmita o parasito. Então, acaba que tem um equilíbrio, né? Eu tenho menos insetos que são capazes de transmitir, mas essa transmissão, ela é muito eficiente. Então, ela garante que eu mantenha o meu hospedeiro invertebrado e que mantenha a transmissão. Bom,
Então, gente, eu sei que eu falei muito, desculpa, mas é que eu queria contar a história inteira para vocês. E eu queria só, pode passar o último para mim, Logulo? Eu queria só agradecer, então, todas as pessoas que colaboraram com a gente até aqui, as que vão começar a colaborar e principalmente aos nossos estudantes, que são, então, as pessoas que fazem, nos desenvolvem esses experimentos que eu mostrei para vocês. É isso, gente. Agora acho que dá para, se vocês quiserem fazer algumas perguntas mais gerais, acho que a gente pode conversar. Tem bastante pergunta, tem bastante coisa aí no chat, né? Aham. Eu não estava olhando porque eu estava na apresentação, né? Uhum. Você quer olhar aí, Alessandra? Eu estou vendo aqui, deixa eu ver, tem um tanto de coisa de... eu gostei do comentário aqui do Ribeiro, do efeito kamikaze, acho que é isso mesmo. Eu acho que é isso que acontece com esse grupo, mas como ele é um grupo pequeno, eu acho que... O Ednilton está querendo perguntar, gente. Oi, Alessandra, tudo bem? Ei, tudo jóia? Legal. Cheguei um pouquinho atrasado, mas deu para perceber o espírito da coisa. Eu queria te fazer uma pergunta. No teu controle aí, alguns controles, você bota PBS. Você já testou alguma coisa de extrato do parasito ou preparação de membrana do parasito? E quando eu fazia injeção de fungo e inseto, parte dos efeitos que eu observava na mudança de fisiologia era disparado só pela parede celular do fungo. Durante 2 dias, ele respondia como se estivesse com fungo. Um dia e meio, mais ou menos. Aí depois ele desmontava toda a resposta. Eu queria te perguntar se uma parte desse perfil, desse fenótipo, poderia ser simplesmente pela presença de componentes de membrana do parasito. Não sei se... Você diz quando o parasito está no intestino, você acha que esses componentes poderiam atravessar? Na hemolinfa, principalmente. Entendeu? Que parte desses efeitos já poderia só pelo fato dele chegar na hemolinfa, o inseto já se transformaria, né? A gente via isso com fungo, né? Edinho, eu não testei, mas eu imagino que sim, né? Porque essa parte ela vai ser estranha, né? Eu imagino que ele montaria uma resposta sim só para a parte da membrana. Independente de metabolismo do fungo, né? Isso que a gente via lá. Sim. Eu acho que eu imagino que seria uma coisa parecida com a sua, né? Você monta uma resposta e essa resposta depois acaba, porque você vai ter a eliminação desses compostos, né? Legal. Mas a gente normalmente só usa o PBS mesmo, a gente não usa outra coisa, não. Tá bom. O Ribeiro está perguntando aqui se os kamikazes são os que estão no fim da linha. Se eles estão mais secos ou leves do que os outros infectados. Olha, Zé, a gente não chegou a pesar esses insetos para ver se eram eles que saíam, mas talvez uma boa questão, né? De ver se esses indivíduos que são os mais ativos ou se são os indivíduos que mais se expõem, são indivíduos que estão com menos recursos. Pode ser. É uma linha interessante para pesquisar. Ele está perguntando, no início da infecção, a transmissão é mais por picada e depois eles viram kamikaze. Então, esse eu não sei porque a gente não analisou. Normalmente, o que a gente faz é infectar num estádio, porque como demora para você ter infecção da glândula salivar, e a gente infecta num estádio e faz o experimento no outro estádio. Né? Então, a gente não testou insetos no comecinho da infecção, não. Para saber. Legal. Mais perguntas, gente? Tem como salvar esse chat, Logulo?
Ou não? Ou a gente perde ele? Sim, eu estou salvando tudo. O chat também, porque tem umas coisas que eu estou vendo aqui super interessantes de sugestões que eu quero ler com calma depois. Lógico, né, gente? Não dá para perder um público desse especialista me dando sugestão do trabalho. Eu quero guardar todas. Alessandra, é só também marcar tudo e copy-paste para um arquivo do outro. Isso. Porque quando fecha, perde tudo. Perde? O chat eu Mas acho eu copiei e te mando por e-mail. Quando terminar. Marca tudo e faz um copy-paste. Tá, deixa eu ver se está marcando. Eu não estou conseguindo marcar aqui. Gente, eu não sei lidar com essas coisas modernas de Zoom e chat e tudo mais. Aqui eu consigo fazer. Fica tranquilo. Você faz para mim, então? Faço, claro. Mandei, Alessandra. Joia. O Ita é rápido. Claro, né? Tinha que ser o Ita. Se não fosse o Ita, quem seria, né? Posso fazer uma pergunta? Mas então é isso, gente. Eu espero que eu tenha conseguido assim mostrar mais ou menos, né? Ali tem uma pergunta. Acho que tem pergunta aí. Claro. Olha só, é uma pergunta meio caipira, tá? Então não fica brava não, se for uma coisa meio naiva. Na verdade são duas perguntas, é urgente aqui. A primeira é como é que são esses ciclos nos parasitas de fitófago, que também podem colonizar a glândula salivar. Se vocês já chegaram a fazer alguma comparação entre o Rangel e os parasitas de fitófagos, tá? Eu estou pensando no ponto de vista evolutivo, sabe? Como é que essa interação pode ter evolutivamente surgido, né? Na verdade, né? Se vocês têm esse tipo de discussão em relação a ciclos ancestrais, né? Nos insetos, né? Da linhagem, né? Dos diferentes hemípteros. E a outra pergunta é se vocês já tentaram fazer cultivo de glândula salivar in vitro, em meio de cultura, e tentar fazer uma interação ex vivo entre o parasita e as glândulas salivares, para tentar entender melhor essas questões de travessia do epitélio, dos tecidos. Talvez com o modelo ex vivo vocês possam ter registros mais controlados, né, dessa interação, né? Porque com cruz a gente faz isso, né? Com o intestino, né? Isso é bastante fácil de fazer. Talvez com Rangel dê para fazer coisas parecidas. Pronto. Sim. É isso. Bom, do primeiro a gente não chegou a olhar, mas eu acho que é bem interessante, porque a gente sempre acaba procurando fazer comparações, né, com Cruz e com Brucey, que o Brucey atravessa também e fica mais focado nisso. Mas acho que a ideia de olhar parasitos em fitófagos, ela é bem interessante. Eu não sei se tem alguém estudando isso, eu teria que dar uma olhada, mas com certeza deve ter, né? Eu acho que é uma maneira bacana para comparar do Rangel, sim. E a segunda, a gente não tentou, gente. Eu tento, assim, eu só utilizo in vitro, ex vivo, assim, quando eu não tenho mais nenhuma escolha. Como o Pedro falou lá, né, na apresentação, a gente sempre tenta produzir os resultados usando os processos mais próximos do natural possível, né? Então, a gente infecta alimentando em camundongo infectado, e a gente sabe, por exemplo, que para o Rangel faz muita diferença se você inocula o Rangel no vertebrado ou se ele é inoculado pelo inseto, né? As formas. Então, tem uma série de coisas que a gente acha que vão ficar bem diferentes se a gente não fizer o processo em vivo. Então, a ideia inicial é a gente tentar entender a história de uma maneira mais geral e mais próxima do que a gente vê na natureza, e a partir disso, então, nasquelas questões que a gente acha que são super importantes ou que não se consegue resolver, a gente pode ir para o in vitro ou para o ex vivo. Mas, assim, até agora a gente sempre tenta fazer o mais pertinho da... Eu fiquei curioso que, assim, com esse aspecto da tua apresentação, de que você falou que tem pouquíssimos registros da travessia do Rangel, sabe? E isso realmente me chamou muito a atenção, sabe? E talvez só para você conseguir pegar o momento mesmo, né? Essa sugestão. E a questão dos fitófagos, eu fiquei pensando nesses teus experimentos aí de coalimentação, né?
do parasita passando de um inseto para outro, né? Talvez em planta aconteça uma coisa parecida, né? Do parasita, do fitófago atravessando, passeando pelos vasos, né? Da planta, né? E passando de um fitófago para outro, né? Isso aí seria uma, como é que fala? Uma característica da interação, né? Ancestral, né? Enfim, achei muito interessante. Parabéns, Alessandra. Lindíssimo trabalho, maravilhosa apresentação. Tá bom? Obrigada, gente. Posso só abrir uma deixa aqui para uma coisa, para alguém que queira? Um modelo super interessante de interação de fitófago parasita, que tem gente procurando parceiro, é a Diaphorina citri, que é de laranja. E aí tem uma galera do INCT de citros que está indo pelo lado de controle e tal, entrando no mundo da diaforina, que tem parasito bacteriano, tem vírus, tem não sei o que, tem vários parasitos, é um hemíptero, né? E estão procurando parceiro, tá? Então, se alguém aqui se animar, eu faço a ponte, tá? Beleza. Estão super interessados em imune, um monte de coisas. E bom. Lembrando que praga agrícola costuma ter 10 vezes mais grana para pesquisar que vetores, né? Então, qualquer fonte com praga agrícola. E lembrando, né, gente, que a gente da Fiocruz não pode trabalhar com praga agrícola, né? Não, isso é uma história, né? Controversa. Bota escondido. Tem que ser aquele plano bem. Faz do Queiroz, do Laranja Queiroz. Criou uma colônia de barata no doutorado dele, escondida dentro do laboratório do Walter Terra. Ô, Genta, tem o laranja. Não podia contar para a Clélia. A Clélia e o Terra não podiam saber que tinha uma colônia de barata lá dentro. Então ele é especialista nisso. Ele tem uma longa história em trabalhar com bicho que não pode. Tem que fazer as interações, gente. O Queiroz se esconder. Tem que pensar no One Health. Cadê o One Health? Não é o Global Health? Então, tem que fazer as interações aí, né, pô? Pois é. É um saco, né? Essa coisa que não deixa a gente fazer o que a gente quer. Bom. Legal, Alessandra. Mais alguém? Então, muito obrigado, Alessandra. Eu posso fazer mais uma perguntinha? Claro, só. Quanto? Esquecido lá de trás. Claro. Esse negócio da virulência variar com a temperatura, aí você fez as medidas de genes de resposta imune, infectado, não infectado. Será que não seria interessante cruzar a temperatura com a resposta imune? Poderia. Porque isso é uma coisa muito interessante de se modular ali e tem tudo a ver com uma lógica que é um troço que todo mundo fala, que é que tripanosoma, cruze, não sei, que a virulência é baixa e tal. Talvez até para a resposta, né? Esse cara como um modelo, o cruze como um outro. Que você... No caso do cruze, eu consegui agora um estudante que está vindo lá do grupo do Cláudio Lázari, e que ele conseguiu uma bolsa de doutorado do Instituto Pasteur. E aí ele vai fazer a tese de doutorado dele vai ser justamente com cruze e temperatura. A gente ainda não pensou se vai ter coisa de imuno nisso, mas a gente está pensando em termopreferência, comportamento, crescimento do parasito. Então, a tese dele vai ser basicamente de temperatura e interação de cruze com barbeiro. Então, acho que vai ser uma coisa bem bacana de fazer. Legal. E depois dá para pensar em fazer com Rangel também, né? Ok? Tá bom. Tudo bem? Obrigado, Alessandra. Gente, quem tiver sugestão de nomes, mandem, né? Ou quem quiser apresentar, pode também, né, se prontificar aí, né, trazendo alguma novidade. A gente está organizando os nomes. Então, nós temos já para a semana que vem, na outra, né, vai ser o Mulender, depois a Ana Barleta, né? Mas a gente está organizando as outras vagas, tá bom? Então, pode mandar para mim, para o Pedro, para o Ita, ou para mim, para o Pedro e para o Ita, não tem problema, qualquer ordem que vocês quiserem.
e a gente está organizando isso. Muito obrigado, boa noite a todos. Pedro, você quer falar mais alguma coisa? Não. Um abraço. Gente, eu agradeço, só queria agradecer mais uma vez o convite de vocês. Não é sempre que eu posso falar o que eu quero. Eu adorei aqui mostrar para vocês as coisas que a gente está fazendo, gente. E é isso. Obrigadão. Beijo para todo mundo. Obrigado, Alessandra. Muito obrigado. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Todo Tchau mundo. Bem. Abração, Genta. Bom te ver. Bem, beleza, Alessandra. Um abraço. Valeu, Carlos. Tchau, Valeu, Pedro. parabéns. Parabéns. Tchau, gente. Tchau. Obrigada, gente. Tchau, gente. Forte abraço. Ô, Carlos, eu fiz uma pergunta no chat. Qual é a frequência das reuniões? É toda semana nesse horário? Não. Toda terça-feira, às 4 da tarde. Está sempre no mesmo horário, para não confundir, justamente para isso. Beleza. Tá bom? Falou. Tá joia. Obrigada. Tchau. Ei, Feliz aí. Feliz, abração. Vou fechar. Um abraço. Tchau.